Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai falar hoje sobre os multiplicadores de Lagrange. Nós já falamos sobre eles na situação de duas variáveis e hoje a gente vai fazer um exemplo com três variáveis. A fórmula é a mesma, gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g. A diferença é que agora, ao invés de x0 e y0, nós vamos ter x0, y0 e z0, tanto na função f quanto na função g. Nós vamos montar um sistema que na coluna da esquerda tem a derivada parcial de f em relação a x, derivada parcial de f em relação a y, a derivada parcial de f em relação a z. No lado direito, depois da igualdade, o lambda multiplicando as derivadas parciais da função g em relação a x, y e z. Depois de montado o sistema, a gente vai tentar fazer a substituição na equação g de x, y, z igual a zero. Tá? O procedimento é o mesmo. Deriva parcial, f deriva g, multiplica g pelo lambda e tenta resolver o sistema. Depois da derivação parcial, basicamente o Lagrange é resolução de um sistema. Tá? Então o exemplo que nós temos aqui é o seguinte. Ache o volume da maior caixa retangular de lados paralelos aos planos coordenados, que possa ser escrita no elipsoide 16x² mais 4y² mais 9z² igual a 144. Então, essa função do elipsoide vai ser a nossa função g, eu igualei ela a zero, 16x² mais 4y² mais 9z² menos 144. E a função f, eu vou usar a função do volume. Só que ao invés de eu usar só x, y, z, eu vou multiplicar por 8 para fazer a função só no primeiro octante, tá? Deixando a função, a figura, a caixa, seccionada em 8 partes iguais, para ficar mais fácil caso seja necessária uma interpretação gráfica no futuro. Então nós vamos achar o x, y, z, só que só uma das 8 partes da caixa, né? Porque ela vai ficar centralizada, simétrica ali em relação à origem do sistema x, y, z de coordenadas. Então o primeiro passo, montar o sistema. Derivadas de f aqui na esquerda, derivadas de g aqui na direita. Então, derivando f em relação a x, 8yz, derivando em relação a y, 8xz, derivando em relação a z, 8xy. Derivando a g em relação a x, 32x, em relação a y, 8y, em relação a z, 18z, e o lambda acompanha. Vamos chamar de equação 1, equação 2 e equação 3, porque eu vou precisar fazer referência a elas daqui a pouco. E a g de x está aqui, 16x² mais 4y² mais 9z² igual a 144, a equação 4. O 144 ele pode ficar na esquerda, pode ficar na direita, aqui vai ser indiferente nesse caso. Tá? Então vamos passar a resolução do sistema. Então, começando aqui a resolução do sistema, nós temos a seguinte situação. Tá? Vou multiplicar todas as linhas pela variável que falta. Então, só relembrando aqui, ó, na nossa linha 1 falta o x, na nossa linha 2 falta o y e na nossa linha 3 falta o z. O que eu vou fazer? Vou multiplicar a linha 1 por x dos dois lados, a linha 2 por y dos dois lados, né, tem que manter a igualdade da equação, e a nossa linha 3 por z dos dois lados. O novo sistema vai ficar 8xyz, 8xyz e 8xyz na esquerda. Na direita vai ficar 32x² lambda, 8y² lambda e 18z² lambda. Multipliquei por x aqui, aqui ficou x², multipliquei por y aqui ficou y², por z aqui ficou z² aqui. E agora eu vou chamar de A, B e C. Por que eu fiz essas multiplicações por x, y, z? Para que ficasse os três termos iguais na esquerda, e para ficar x² aqui, y² aqui e z² aqui. Porque a minha equação g, ela tem x², ela tem y², ela tem z². Então é uma possível substituição que eu vou fazer aqui. Nesse sistema de três linhas aqui, eu vou utilizar o método da adição. Aí eu vou somar as colunas, a coluna da esquerda e a coluna da direita. Eu vou ficar com a seguinte situação aqui, tá? Somando aqui, 8 mais 8 mais 8xyz, 24xyz. 32x² lambda mais 8y² lambda mais 18z² lambda. Do lado esquerdo permanece igual. Coloquei o 2 lambda em evidência porque é comum a todos esses termos aqui.
E ficou 32x² lambda por 2λ, 16x², 8y² lambda por 2λ, 4y² e 18z² lambda por 2λ, 9z². E essa equação que eu tenho aqui é exatamente igual à nossa equação G que nós temos. Aí eu posso fazer a substituição. 16x² mais 4y² mais 9z² está aqui, ó, é 144. Então eu posso substituir isso por 144. Vai me restar 24xyz igual a 2 vezes lambda vezes 144. 24xyz igual a 2 vezes 144, 288 lambda. Passo 24 dividindo, vai ficar xyz igual a 12 lambda. Se a gente olhar para as nossas equações A, B e C, todas elas têm xyz. Então, esse xyz igual a 12 lambda, eu vou substituir em A, vou substituir em B e vou substituir em C, achando os valores da dimensão da caixa que eu preciso. Aqui. Substituindo na A, nós temos 8xyz igual a 32x² lambda, troco xyz por 12 lambda, 8 vezes 12 lambda igual a 32x² lambda. 96 lambda igual a 32x² lambda. Vocês podem cortar aqui ou passar dividindo 32 lambda. 96 lambda por 32 lambda é igual a 3. X² igual a 3 ou x igual a mais ou menos raiz de 3. Como é medida, a gente não vai tomar a negativa e vai ficar apenas com a positiva. X igual a raiz de 3 é a primeira dimensão que a gente achou. Faz o mesmo processo em B, troco o xyz por 12 lambda, passo 8 dividindo. 96 por 8 é 12, y² igual a 12, portanto y igual a raiz de 12. Descartamos a negativa, podemos fatorar esse y igual a raiz de 12 para escrever ele como sendo 2 raiz de 3 também, tá? Fazemos o processo na última aqui, 8xyz igual a 18z² lambda, troco xy por 12 lambda, 8 vezes 12, 96, passo 18 dividindo. Pode cortar aqui o lambda, se ficar mais fácil para vocês. Simplificando por 6, o 96 dá 16, o 18 dá 3. Z² igual a 16 terços, passa em forma de raiz. Raiz de 16 sobre 3, o raiz de 16 é exato, 4. 4 raiz de 3. Se a gente quiser aqui racionalizar, também dá. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Achamos a dimensão de z. Temos o x igual a raiz de 3, o y igual a 2 raiz de 3 e o z igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Definimos antes lá que o volume era 8xyz. Está aqui, ó. Volume igual a 8 vezes o x vezes o y vezes o z. 8 vezes raiz de 3, vezes 2 raiz de 3, vezes 4 raiz de 3 sobre 3. 8 vezes 2, 16, vezes 4, 64. Esses 2 raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. 64 vezes 3, 192. Essa raiz de 3 sobre 3 acompanha. 192 sobre 3, 64 sobre 3. Tomando a raiz de 3 como aproximadamente 1,7, nós temos aproximadamente 111 unidades de medida cúbica como sendo o volume dessa caixa que vai ser inscrita no elipsoide. Tá? Então, basicamente, multiplicador de Lagrange, derivadas parciais, monta o sistema lá com o gradiente de f de um lado, gradiente do g do outro lado, multiplicando por lambda, monta o sistema, e aí o sistema que vai ter várias interpretações e várias formas diferentes de fazer. Mas, basicamente, o Lagrange com um limitante só vai se resumir a isso. Espero que tenha ajudado. Tendo dúvidas é só comentar aí no vídeo que a gente esclarece. Até mais, boa tarde.